Dia desses, me fizeram uma pergunta muito interessante. Como é que nós, economistas, fazemos as projeções, por exemplo, com relação ao crescimento do PIB? Claro, existem algoritmos de cálculo que incluem uma série não, aliás, muito mais, uma infinidade de indicadores que no conjunto dão alguma sinalização daquilo que pode eventualmente acontecer no futuro. Entretanto, existe uma maneira muito mais simples, uma maneira mais prática. Pelo menos são indicadores que nos dão uma percepção daquilo que pode acontecer no futuro, consequentemente impactando sobre a atividade econômica. Por exemplo, a Confederação Nacional das Indústrias produz um indicador chamado Índice de Confiança do Empresário Industrial. O que isso significa? Ele engloba, por exemplo, aquela percepção sobre expectativas, manutenção de estoque, intenção de faturamento. Então, esse é um indicador que dá uma sinalização de como o empresário está enxergando o mercado. Existe um outro indicador interessante que é elaborado pela Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo. Esse indicador se chama Intenção de Consumo das Famílias. Ora, por que esse indicador é importante? Porque há uma percepção de que à medida que as famílias têm uma certa confiança com relação ao futuro, a intenção de consumir é maior. E à medida que as famílias prognosticam uma perspectiva um tanto quanto que ruim, é claro que elas vão postergar o consumo, principalmente na aquisição de bens duráveis. Então esse também é um sinalizador importante para aquilo que pode acontecer no futuro. Existe também um outro indicador também elaborado pela mesma entidade, a CNC, que se chama Índice de Confiança do Empresário do Comércio. Ou seja, aquele indivíduo que está lá no comércio, atuando no varejo, ele tem uma percepção do movimento. Essa percepção do movimento é que permite a ele ter uma ideia daquilo que pode acontecer nos dias subsequentes ou nos meses subsequentes. E, finalmente, nós temos um indicador calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Economia, que se chama Índice de Confiança do Consumidor. Mais ou menos é exemplo daquele que é publicado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na verdade, ele procura medir como é que o consumidor está enxergando o futuro. E dentro da mesma linha de raciocínio, à medida que ele se sente um pouco mais seguro, um pouco mais firme com relação ao cenário, claro, a tendência natural é ele mas na verdade consumir e não postergar, por exemplo, a aquisição de bens duráveis. Então esses indicadores, o monitoramento desses indicadores é realmente uma tarefa muito interessante, porque dá a sinalização de como a sociedade está enxergando o futuro. E claro, a partir do momento que eu tenho essa percepção de como a sociedade está pensando, fica fácil de ter uma ideia de qual será o comportamento do PIB. Então, por exemplo, esta semana foi divulgado, através do Boletim Focus, a percepção do mercado. Então, o que é essa percepção do mercado? Um crescimento projetado para esse ano de 2024 de 1,68%. Um pouco ao contrário daquilo que o governo, no seu espírito otimista, está sinalizando 2%. Ora, certamente vocês estarão perguntando, então, isso significa que o PIB será um pouco menor do que aquele que presumivelmente será em 2023? Sem dúvida alguma. E aí que está a sinalização. Esses indicadores que eu acabei de comentar com vocês, eles estão sinalizando uma tendência de baixa. Então, se estão sinalizando uma tendência de baixa, significa que o mercado ou a sociedade não está ainda segura sobre aquilo que pode acontecer ao longo desse ano de 2024.